Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em teu coração. Seleção e comentários de textos bíblicos, Evangelho de João, capítulo 16. Jesus disse: Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai e nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. A obra do Espírito Santo de Deus. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Louvado seja Deus. A obra do Espírito Santo. Jesus viveu aqui na terra durante 33 anos e meio. Seu ministério foi de 3 anos e meio. Ele escolheu seus discípulos e em 3 anos e meio fez coisas extremamente maravilhosas, sinais muito prodigiosos. Curou todos os enfermos, ressuscitou mortos, andou sobre as águas, apaziguou o mar em revolta. Jesus mostrou que era Deus, porque suas obras comprovavam que só quem veio de Deus poderia fazer o que ele fez. E se entregou por amor a você, por amor a mim, pagando o preço do nosso pecado naquela cruz. E ressuscitou ao 3º dia, vencendo a morte. Este é o maior sinal. E ele garante que todos nós que nele cremos também seremos ressuscitados quando ele voltar para arrebatar a sua igreja. Agora, nesse ínterim, nesse tempo em que estamos aqui nesse mundo, nós temos a sua presença através do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que convenceu a mim e que convenceu a você, se você já se entregou a Jesus, de que Ele é Deus. De que Deus nos convence através do seu Santo Espírito? O Santo Espírito nos convence que nós somos pecadores. Qual é o maior pecado? Qual é o único pecado que te leva para o inferno? O único pecado que Deus não pode perdoar é não aceitar Jesus como Filho de Deus, como seu Salvador. É rejeitar a salvação que Ele oferece de graça. Só este pecado te condena a não ir para o céu. Não ir para o céu. E desprezar o que é do Espírito Santo também, porque o Espírito Santo é Deus como Jesus é Deus. Como Jesus é Deus. Então, o Espírito Santo começa a nós que estamos no mundo perdidos, sem direção, não sabendo por que estamos aqui, para que estamos aqui, não conhecendo Deus. A gente ouve a palavra de Deus um belo dia e Ele toca no nosso coração, mostra a nossa natureza terrivelmente pecaminosa que nos afasta de Deus, mostra que o nosso pecado nos coloca debaixo do juízo de Deus, da ira de Deus, e mostra que Deus nos ama. Então somos convencidos que somos pecadores, nos arrependemos, porque Ele nos convence que Jesus Cristo pagou o preço do nosso pecado e se tornou a nossa justiça.
Ele, pagando o preço do seu pecado e do meu pecado, fomos perdoados. Somos considerados justos pelo sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado. E esta justiça é colocada a nós, é oferecida a nós. Nós somos justos aos olhos de Deus, porque quando Ele olha para nós, Ele olha o sangue de Jesus que nos limpou de todo o pecado. Recebemos a justiça, a vida eterna, pelo perdão e pelo poder da ressurreição de Cristo. O Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça, que Jesus é o nosso Salvador, e nos mostra, nos convence de que o nosso inimigo, o inimigo de Deus, já foi destruído, já foi vencido. Jesus pisou na cabeça de Satanás ao morrer naquela cruz, quando ressuscitou. Ele venceu o diabo, Satanás, venceu a morte, venceu o inferno. Para o nosso benefício. Nele temos a vida eterna com Deus. E o Espírito Santo que está em nós continua nos convencendo das nossas falhas, dos nossos pecados, porque ainda somos pecadores. Deus olha para nós, somos perdoados no sangue de Jesus. Quando cometemos algum pecado, o Espírito Santo nos convence, nós nos arrependemos, o sangue de Jesus nos limpa e restaura a nossa comunhão com Deus. Somos salvos pelo poder do sangue de Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Qual o papel do Espírito Santo? Nós já vimos. É através dele que somos convencidos de que somos pecadores, que Jesus é o nosso Salvador e que ele já venceu o nosso inimigo por nós. Satanás não tem poder mais contra nós, porque o Espírito Santo é mais poderoso, ele habita em nós. E esse Espírito Santo continua a nos conduzir a toda a verdade. É Ele que nos mostra, Ele que torna viva a palavra de Deus ao nosso coração. Ele nos guia a toda a verdade e nos anuncia até o que há de vir. Há muitas profecias aqui, nesta palavra de Deus, que Ele revelou aos seus servos do passado. Nós conhecemos a Cristo, conhecemos a sua palavra, e essa sua palavra se torna viva em nós através do poder do autor da palavra, que é o Espírito Santo. Então é Ele que nos conduz a toda a verdade. Ele que tira todo engano. Esta palavra limpa a sua mente, limpa os seus pensamentos, limpa os seus sentimentos, limpa a sua vontade e coloca em você o pensar de Deus, o sentir de Deus e o querer de Deus. O Espírito Santo nos santifica. Meu ouvinte querido, o Espírito Santo te santifica através desta palavra. Ela é a verdade que expulsa toda a mentira. E Ele faz com que esta palavra se transforme em poder na sua vida, para você obedecer a ela e ser instrumento de vida para aqueles que estão ao seu redor. Jesus já nos deu tudo o que precisamos, já somos mais do que vitoriosos por aquele que nos amou. Louvado seja o nome de nosso Deus. Oh, que saudosa lembrança! Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Sião é a Jerusalém celestial, que está lá nos céus. Oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu, e breve vem me buscar. Sim, eu porfiarei, eu lutarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim, e sem ele não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força
que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe ali. Sim, eu porfiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele não posso viver. Jesus é tudo para mim e sem ele não posso viver.